Bom, nós vamos falar hoje sobre a ciência da felicidade, que é um tema que tem sido objeto do meu estudo, pesquisa e publicação nos últimos 20 anos. Né? Antes de nós iniciarmos a palestra, quem estiver assistindo aqui pode clicar no QR Code, e quem não conseguir o QR Code, acessa aqui esse código aqui do Bit.ly. Esse código aqui do Bit.ly. Porque vai ter um sorteio aqui de livros, né? Então, na medida que nós vamos caminhando com a palestra, as inscrições vão se encerrando e, ao final da palestra, nós vamos anunciar as pessoas que vão receber aí, pelo sorteio, os livros. Né? Bom, prosseguindo, então, na medida que a gente vai caminhando, o sorteio, as inscrições vão se encerrando, né? E a equipe aí da gestão de pessoas vai processando as inscrições. Tá? Antes de mais nada, eu queria passar um dever de casa para vocês fazerem em casa. Né? Eu vou colocar uma questão aqui para vocês vão refletir isso em casa, com a esposa, com o marido, com os filhos. É sobre o botão da felicidade. Imagine que você tivesse, quando você tivesse muito triste, né, muito para baixo, né, você pudesse acessar e existisse um botão da felicidade, e você pudesse apertar esse botão e ficar feliz. A pergunta é a seguinte: você apertaria esse botão? Essa é a pergunta. Né? Então, só repetindo, se existisse um botão da felicidade que você pudesse apertar o dia que você estivesse infeliz, triste, e apertando esse botão, você ficasse feliz, você apertaria esse botão? Então, o dever de casa é o seguinte: vocês vão entrar no YouTube. No YouTube, a hora que chegar lá vocês vão colocar aqui no lugar de busca do YouTube, botão da felicidade. No YouTube, procure botão da felicidade. Né? Aí vocês vão encontrar um vídeo que eu deixei lá para vocês. Esse vídeo aqui, do botão da felicidade, é uma reflexão sobre essa pergunta. Então, primeiro vocês fazem essa reflexão, se vocês apertariam ou não o botão, aí procure o vídeo, assiste o vídeo muito curtinho, assista o vídeo e faça essa reflexão você mesmo sobre o botão da felicidade. Então, é o seguinte, felicidade, né? Tem vários ingredientes assim interessantes para a gente refletir sobre a felicidade. Coisas que nós já sabemos e algumas coisas novas da ciência, aspectos científicos e estudos que eu vou trazer para vocês. Tá? Então, é muito comum a gente deixar para ser feliz. Vou ser feliz depois que eu casar. Então, quando eu casar, vou ser feliz. Quando eu entrar na universidade, vou ser feliz. Quando eu passar num bom concurso público, vou ser feliz. Ou se eu ganhar uma loteria. Quando eu tiver os filhos, quando me livrar dos filhos, enfim, a gente fica jogando a nossa felicidade lá para frente. Né? E o tempo pode acabar. Né? O tempo é curto, a vida é curta, e a gente está jogando a nossa felicidade para o tempo que já acabou. A outra coisa interessante sobre a ciência da felicidade é o seguinte: nós ficamos condicionando a felicidade para quando a nossa sogra nos tratar com dignidade, o marido parar de andar com as amizades da vizinhança, quando os filhos voltarem a estudar, quando meu chefe der o aumento, quando o vizinho parar de fazer festa sexta-feira à noite que eu quero descansar. Né? Então, nós estamos colocando a chave da felicidade, que é a coisa mais importante na nossa vida, nas mãos de pessoas que sequer gostamos. Veja que desperdício, é um desperdício total. Né? E é muito comum a gente ouvir essa palavra assim: eu era feliz e não sabia. Né? É muito comum. E na medida que a gente vai adiantando na idade, né, e eu estou muito próximo de chegar aos 70 anos, né, a gente fala assim: puxa, era feliz e não sabia. Era feliz e não sabia. Né? Então, as duas maiores decepções da vida são essas aí. Constatar que a velhice chegou muito cedo e a sabedoria chegou muito tarde. E isso é corriqueiro, isso é da realidade humana, a gente tem que refletir sobre isso. Né? Essa senhora aqui, Bronnie Ware. Bronnie Ware, durante décadas, trabalhou assistindo pessoas que voltam para casa para morrer. Então, foi para o sistema de saúde, tratou
e o sistema médico não pode mais fazer nada, é melhor ela voltar para casa e morrer junto dos seus familiares. E esse tratamento das pessoas que voltam para casa para morrer é um tratamento muito específico, e ela se dedicou a isso, né? E uma das coisas que ela constatou em décadas tratando de pessoas que voltam para casa para morrer, é que os arrependimentos são idênticos. As pessoas chegam no final da vida se arrependendo pelas mesmas coisas. Então ela escreveu esse livro aqui, chamado Os 5 Arrependimentos ao Morrer, que é um livro muito bonito, né? Muito bonito, que eu vou só resumir aqui 5 coisas. Tá? Primeiro, queria ter tido a coragem de viver uma vida verdadeiramente para mim mesmo. Aqueles sonhos inconclusos, abandonados, tudo aquilo que você sonhou, que você chega ao final da vida, não fez. Não fez. Cuidou de outras coisas, não cuidou dos seus sonhos. Queria não ter trabalhado tanto, não deixou tempo para você conviver, para viver e para conviver. Queria ter tido a coragem de expressar meus sentimentos. Né? Passou a vida agradando os outros, escondendo seus próprios sentimentos. Queria ter estado mais em contato com os meus amigos. Aquelas amizades de ouro passaram pelos dedos. Cuidou de outras pessoas, às vezes pessoas que sequer gostamos, detestáveis, pessoas detestáveis, e nós não convivemos com as pessoas que nós amamos. E a quinta é: queria ter me permitido ser feliz. E as pessoas chegam no final da vida arrependidas disso. É bom a gente refletir sobre isso. Então, o que é a felicidade? A felicidade, nós sempre imaginamos que é um estado emocional. Eu estou feliz, então isso é um estado emocional. Mas hoje a ciência, depois de ter escrutinizado esse tema largamente nessas últimas 3 décadas, chegou à conclusão que é mais do que isso. Além de emocional, é espiritual, é hormonal. Os hormônios se modificam quando você está feliz. É um efeito eletromagnético. O seu coração, que é um órgão eletromagnético, ele transmite essa felicidade e atinge a pessoa que está do seu lado. Então, esse contágio, ele é bioquímico, sensorial, neurofisiológico, físico. Então, o estado de felicidade é um estado bastante amplo. Muita gente que acha que ser feliz é ter dinheiro, não é? Não tem aquela expressão, o dinheiro compra a felicidade, né? O dinheiro compra a felicidade. E quanto é que a gente precisa de dinheiro para ter mais felicidade, né? Alguns acham o seguinte, que eu não preciso de muito dinheiro, eu preciso de mais dinheiro do que o outro. Até dizem, conta uma anedota, que o melhor salário é aquele que é R$500 maior do que o salário do seu concunhado. Que é o seguinte, quem compara o seu salário não é sua esposa, é sua sogra. Tá certo? Então a sua sogra vai dizer: minha filha, você casou mal, porque olha, a sua irmã, o salário do marido é R$500 acima do seu. Então, se você tem o seu salário R$500 acima do seu concunhado, você já está bem. Né? Comparando, anedota, isso é anedota. Né? Agora, tem gente que acha que a felicidade é você ter uma boa carreira, progredir, chegar lá no topo da sua carreira. Ou é o convívio amoroso, né? O amor correspondido, estar com seus amigos na sexta-feira, tomar cerveja, né? Todo mundo sente falta disso, né? No convívio do lar, com seus familiares, estar de bem consigo mesmo, mesmo quando você não está com ninguém, ajudar os outros, dar de si. Então, tudo isso parece que tem a ver com a felicidade, né? Então, na verdade, nós temos que, depois que a gente passar por essa palestra toda, a gente tem que ter essa preocupação de trazer a felicidade ao alcance das suas mãos. Nós colocamos a felicidade muito longe, muito fora do alcance das nossas mãos. Vamos trazer para perto do alcance das nossas mãos. Então é o seguinte, todo mundo sabe quando está feliz e quando não está feliz. Né? Todo mundo tem essa noção, acorda de manhã, hoje eu não estou bem, eu chego em casa de tarde, puxa vida, hoje eu não estou muito feliz. Então a gente tem esse reloginho aqui imaginário, quando a gente está no verde, vai chegando para o vermelho, e quando começa a chegar no amarelo, indo para o vermelho, o que a gente faz? A gente vai aqui e mexe nos parafusos da nossa vida aqui. Né? A gente vai mexer em alguma coisa, vai terminar um relacionamento, fazer outro relacionamento, mudar de emprego, mudar de cidade, né?
procurar um outro concurso. Enfim, a gente faz alguma coisa porque a gente acha que sabe como é que a gente vai arrumar essa nossa felicidade. O fato é que nós erramos muito. Nós erramos muito. Vou dar um exemplo aqui, que é um exemplo muito comentado no mundo empresarial, dessa empresa que chama MetLife. Essa empresa é uma mega empresa de saúde, ela tem 70 mil empregados e ela tem uma carteira de 100 milhões de assegurados. Você imagina uma empresa que administra 100 milhões de assegurados em saúde, é muito grande, tá? E essa empresa, ela contrata o pessoal para vender o seguro de saúde, quando ele começa a vender, que ele está preparado, pede demissão. Então, um trabalho enorme, né? Nós que somos de recursos humanos sabemos o trabalho que dá contratar uma pessoa, treinar, deixar ela pronta para começar a fazer o trabalho, daí ela pede demissão. E sabe quanto é que isso custava para essa empresa? 75 milhões de dólares jogados no lixo todo ano. Contrata a pessoa para vender seguro, quando ela está pronta, pede demissão. Isso era 75 milhões de dólares jogados no lixo todo ano. Daí eles chamaram um cara que é especialista, Martin Seligman. O Martin Seligman chegou para essa empresa e falou assim, vamos analisar a felicidade desses seus empregados. Vamos dar uma olhada na felicidade dos seus empregados. Daí ele passou um questionário, verificou a felicidade dos empregados, e ele disse o seguinte, olha, uma coisa interessante aqui para vocês refletirem. Os mais felizes vendem 37% mais de seguros. Ele falou, agora vamos fazer um zoom nesse negócio aqui. Os mais felizes vendem 88% mais de seguros. Não vende quase o dobro. O mais feliz vende quase o dobro a mais. Ele falou assim, então agora eu já sei, vocês me contrataram para dizer, eu vou dizer, só contrate gente feliz. Só contrate gente feliz. Ele falou assim, agora vamos fazer um outro exercício aqui que é interessante. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada no seu recrutamento, e me diz as pessoas que seu recrutamento refugou. Ou seja, como se fossem aquelas pessoas que não passaram no concurso da sua instituição. Me diz esse pessoal, me dá a lista dos que você reprovou. Eu vou procurar gente feliz nesse grupo aí. E você vai contratar os que você refugou, mas que são felizes. Aí o que ele verificou é o seguinte, que no primeiro ano, esse pessoal refugado bateu os infelizes da sua força de trabalho em 21%. No segundo ano, bateu em 57%. Eles foram refugados pelo recrutamento, mas eram felizes. Bateu em 57% no segundo ano. Né? E uma coisa interessante que eles constataram é que o turnover caiu assustadoramente, as pessoas não pediam mais demissão, que esse era o objeto lá do trabalho, 75 milhões de dólares jogados no lixo. E a outra coisa que é o mais importante é o seguinte, o market share dessa empresa de seguros pessoais aumentou em 50%. Então, isso quer dizer o seguinte, ele estava mirando numa economia de 75 milhões e chegou no ganho da ordem de bilhão de dólares. Bilhão de dólares. Né? Então, eles chegaram à conclusão seguinte, vamos contratar gente feliz ou vamos trabalhar para que as pessoas que estejam no nosso corpo de trabalho sejam felizes. Tá? O trabalho que é o maior trabalho feito no mundo sobre isso foi feito pelo Pentágono. Tá? O Pentágono, eles fizeram o seguinte, gastaram 150 milhões de dólares para treinar mais de 1 milhão de soldados. Isso foi comandado pela academia, né, que é o West Point, é como se fosse a nossa AMAN, essa aqui é a general que comandou isso, e o nosso Martin Seligman. Então, eles começaram com os 40 mil sargentos, que são aqueles que a gente vê no cinema, né, aqueles sargentões, e eles chegaram a treinar mais de 1 milhão de soldados. E uma coisa que eles perceberam é o seguinte, mas para que vai treinar um soldado? O soldado não tem que estar infeliz e bravo, tá certo, com raiva, porque ele vai matar o outro. Mas se ele estiver feliz, ele não vai fazer a guerra. A verdade é o seguinte, que o soldado infeliz, ele toma tiro, e ele coloca em risco a sua tropa. Ao passo que o feliz, ele está atento, tá certo? Ele não corre risco e ele não coloca em risco a sua tropa. Então, esse é um dos motivos que eles fizeram esse trabalho aqui, que foi o maior trabalho feito até hoje nessa área. Tá? Eu tive a chance, lá em 2015, de encontrar essa general aqui,
agora ela está na reserva, e ela está comandando hoje o maior trabalho feito na área de educação na Austrália. Eles estão pegando todo o sistema de educação da Austrália para que os professores consigam levar felicidade para os seus alunos. Eles próprios serem mais felizes e fazer com que os estudantes sejam mais felizes. Porque vão aprender mais, vão se tornar cidadãos mais completos. Né? Então, antigamente, a gente imaginava o seguinte, que nós vamos trabalhar duro, e porque trabalhamos duros vamos ter sucesso, e porque temos sucesso vamos ser felizes. Tá? E quem desafiou, o estudioso que desafiou isso aqui é Richard Sterling, da Universidade de Southern California. Tá? Que ele viu o seguinte, né? Tem uma coisa que depois ganhou esse apelido de paradoxo de Sterling. Paradoxo de Sterling é o seguinte, o cara é pobre, mora numa favela e é feliz. Poxa, o cara não tem nada e é feliz. E outro lado, o cara que nasceu no berço de ouro é rico, tá certo, não precisa fazer mais nada, e é infeliz. Esse é um paradoxo. Né? Que daí eu coloquei a fotografia aqui dos franceses, que é sabidamente um povo que também não é muito feliz. Enfim, poxa, o cara toma vinho francês, come queijo francês, tem a paisagem da Torre Eiffel e é infeliz, tá certo? E tem países muito pobres no mundo que são mais felizes que os franceses. E isso é o chamado paradoxo de Sterling. Né? Então, os estudos chegaram à conclusão seguinte, que na verdade você procura ser feliz com aquilo que você tem, e porque você está feliz, você se dedica mais, e porque você se dedica mais, você tem sucesso. Tá certo? Desculpa aqui ter voltado. Pessoas felizes enxergam aquilo que passa despercebido a uma pessoa infeliz. Isso é a coisa que a ciência percebeu. Eu fiz um trabalho aqui em Brasília com uma grande rede de varejo e estava explicando para eles, fizemos com todos os vendedores, supervisores e gerentes. Olha, uma pessoa entra na sua loja, por exemplo, procurando uma cafeteira, uma máquina de café. Aí a vendedora mostra lá os modelos, ele olha tudo e resolve não comprar, vai embora. Só que a pessoa que é feliz percebe que quando a pessoa entrou, ele deu uma olhada nas panelas ali do canto. E depois ele perguntou da cafeteira. Mas primeiro ele deu uma olhada nas panelas. E enquanto ele estava atendendo, não falou nada de panela, mas ele deu uma olhada na panela. Aí a hora que ele resolveu não comprar a cafeteira, a pessoa disse o seguinte, olha, mas tem umas panelas, você não gostou da cafeteira, a cor, o preço, mas tem umas panelas novas aqui, a gente recebeu umas panelas novas, ela vai vender as panelas. E por que ela enxergou isso? Porque é uma pessoa feliz. Ela enxerga o que é infeliz não enxerga. Isso a ciência mostra. Né? As pessoas felizes são mais propensas a tratar um estranho com gentileza. Ora, imagina, por isso que ele vende o dobro. Porque você está vendendo numa loja, é constante você receber pessoas que você não conhece. E se você está propensa a tratar uma pessoa com gentileza, uma pessoa que você não conhece, você vai vender o dobro. Né? A outra coisa interessante é o seguinte, pessoas felizes persistem e as pessoas infelizes desistem logo. E uma das coisas que eles fizeram, que os cientistas fizeram, é o seguinte, colocaram um grupo numa sala, dando um quebra-cabeça para eles resolverem. Só que é o seguinte, esse quebra-cabeça estava faltando uma peça e era impossível resolver esse quebra-cabeça. E no meio desse grupo tinha pessoas que foram detectadas como felizes e outras infelizes. As pessoas felizes insistiram num quebra-cabeça que não tinha solução. E as pessoas infelizes desistiram rápido. E é por isso que as pessoas felizes chegam mais longe, porque elas persistem. Mesmo quando as dificuldades existem, elas persistem, elas vão mais longe. Né? E elas vão mais longe, criando mais, resolvendo mais conflitos. Então a felicidade nos transforma numa versão melhor. Né? Se a gente se empenhar naquilo que a gente conversar aqui hoje, né, um dia de cada vez, fazendo aquela pequena mudança, no futuro nós vamos olhar para o espelho e vamos nos achar uma versão melhor do que a gente era antes. Se a gente olhar uma força de trabalho, né, numa empresa, o infeliz,
ele falta em média 15 dias a mais no ano. Adoece mais, falta mais. E o pior é o seguinte, enquanto ele está presente, ele produz menos, erra mais, cria menos. Esse estudo aqui muito interessante, feito em Minnesota, nas freiras católicas, né? Eles examinaram há décadas, eles estudam essas freiras de Minnesota. Né? Então eles chegaram à conclusão seguinte, que as menos felizes, apenas 34% chegaram a 85 anos. E as mais felizes, 90% chegaram a 85 anos. Então as mais felizes vivem mais, porque adoecem menos. Outro estudo interessante, feito lá na Califórnia, feito pela Universidade de Berkeley, nessa escola chamada Mills. Eles acompanharam essas moças, não é exatamente essas moças da fotografia, isso é só para ilustração. Pegaram as moças que se graduaram na escola e acompanharam elas até morrer. Até morrer. Desde a hora que saíram da escola até morrer. E queria saber o que é que faz as pessoas terem carreiras melhores, casar melhor, ter melhor salário, ter uma família melhor, viver mais. E eles estudaram essas moças até morrer. E uma das coisas interessantes que eles descobriram é o seguinte, se você olhasse a fotografia da formatura, era possível, só pela fotografia, saber quem ia se dar melhor na vida. Só pela fotografia. E o que é que eles conseguiram descobrir? É o seguinte, é a qualidade do sorriso, que é o sorriso chamado sorriso Duchenne. Tá? O sorriso Duchenne é aquele que a ponta da boca vai para o lado e para cima, né, e o olho dá uma apertada e forma um pé de galinha aqui. Esse é o chamado sorriso Duchenne. Tá? Então, quando você encontrar sua amiga e falar, puxa, que saudade, quanto tempo e tal, você vai, olha, o sorriso não é Duchenne. O sorriso Duchenne é aquele sorriso que vem do coração, né? Ele retrata já um bem-estar construído em si mesmo. Né? Então, esse bem-estar que é retratado pelo sorriso Duchenne, que é um sorriso científico Duchenne, né, que é o cara que estudou isso, ele já prediz o futuro dessa pessoa, só olhando pelo sorriso. Tá? Então, a felicidade, que é esse estado de emoções positivas, prazer, satisfação com a vida, sensação de sentido, propósito, realização do seu potencial, tá? ela redunda em mais produtividade, vende mais, tem uma melhor carreira, melhor avaliação de desempenho, melhores salários. Né? Faltam menos, adoecem menos, erram menos, conflitam menos, se estressam menos e se demitem menos. Né? Isso é um resultado. Né? E outra coisa interessante, interessantíssima eu diria, né? Tem estudos, dezenas de estudos relacionando a felicidade e aspectos de saúde. Então tem com idosos, transplantados de coração, safenados, infartados, portadores de HIV. Né? O interessante é esse aqui, ó. Eles pegaram 193 pessoas saudáveis, tá? Parecido com o que a gente está vendo hoje, e 193 tinham grupos felizes e grupos infelizes, eles não sabiam. E daí eles inocularam o vírus da gripe. Botaram o vírus da gripe. Não é essa nossa que é essa, mas uma gripe comum, tá certo? E inocularam o vírus da gripe na narina da pessoa. As felizes não adoeceram. E se pegaram a gripe muito leve. As infelizes caíram de cama. Caíram de cama, tá certo? E isso acontece com muitos aspectos de saúde. Tá? Não é à toa que as pessoas faltam mais porque adoecem mais. Tá? A outra coisa interessante é o seguinte, as pessoas felizes, elas estão aqui nesse centro desse network. Então, se você olhar uma rede social, você quer saber quem é a pessoa mais feliz daquele grupo, é a pessoa que está no centro do network. Está no centro do network. Tá? E o interessante é o seguinte, que essa pessoa que está no centro aqui, ela influencia em 15% a felicidade da pessoa que ela conhece diretamente, influencia em 10% a pessoa que ela não conhece, mas conhece a pessoa que ela conhece, e influencia em 6% a pessoa que ela conhece, a pessoa que conhece alguém que ela conhece. E a partir desse distanciamento, daí já não é mais percebido. Né? Então, as pessoas felizes estão no centro e ela irradia essa felicidade. E quem estudou isso aí foi esse professor da Escola de Medicina de Harvard chamado
Nicholas Christakis. Ele escreveu esse livro famoso chamado Connected. Ele começou a estudar o contágio de doenças. E do contágio de doença, ele chegou no contágio social e no contágio da felicidade. Então, ele diz o seguinte, olha, se você tem um amigo feliz que mora perto de você, ele influencia em 25% a sua felicidade. Se o seu vizinho é feliz, ele influencia em 34% a sua felicidade. Então, isso quer dizer o seguinte, você está se mudando aqui da Asa Norte, vai para não sei aonde, você vai ver a casa que você vai alugar, e ver se tem piscina, ver se tudo, mas olha, é importante, você tem que bater lá no vizinho e falar assim, eu só queria saber se você é feliz, porque se você é feliz, eu venho morar aqui, tá certo? Porque uma pessoa infeliz, ela vai atrapalhar a sua vida. Agora, uma pessoa feliz vai influir em 34% a sua felicidade. Isso é o que diz Nicholas Christakis. Tá? Esse livro é muito interessante para se ler. Né? E nós somos assim, ó, é igual... É como as plantas aqui, ó, né? Se você coloca uma planta aqui perto da janela, ela tem esse efeito heliocêntrico, né? Ela se volta para a luz. Nós somos assim, né? As pessoas são assim. A gente se volta para as pessoas com essa luz, com essa felicidade, com esse bem-estar. E também nós nos distanciamos daquelas pessoas negativas. Né? Isso é natural, né? Por isso que nós somos influenciados por essas pessoas. Tá? Esse cidadão aqui, Mathieu Ricard, foi dito, né, os cientistas disseram que ele é o homem mais feliz do mundo. Né? Ele teve aqui, isso aqui é um pedaço da revista Veja, quando ele esteve aqui dando uma palestra há muitos anos atrás. E como é que a ciência descobriu que esse homem é o homem mais feliz do mundo? É porque em algum momento, né, eles começaram a pegar as pessoas e colocar dentro do tubo de imagem e examinar o que acontecia quando ele estava sentindo um momento de prazer, de felicidade, o que acontecia no cérebro dessas pessoas. Então colocaram centenas de sensores no cérebro, enfiaram ele dentro dos tubos de imagem para examinar o que acontecia. Tá certo? E fizeram isso com vários monges budistas, e esse cara aqui, quando colocaram ele dentro do tubo de imagem, a escala fugiu completamente, saiu fora da escala dos cientistas. Ele não tinha nenhum indivíduo comum que tinha um parâmetro de felicidade com esse cara aqui, por isso que é chamado do homem mais feliz do mundo. Tá? É uma pessoa fantástica, é um monge budista chamado Mathieu Ricard. E daí, todo mundo ficava perguntando, puxa, quando ele está naquele momento de felicidade, no tubo de imagem, de ressonância, o que passa pela cabeça dele? Né? O que ele está pensando? Né? Será que ele está pensando no bolo de chocolate que ele não devia comer, mas ele sente uma vontade grande de comer? Será que ele está pensando naquela paisagem da sua cidade natal? Ou ele está tendo algum pensamento proibido para um cérebro do monge budista? O que é que passa pela cabeça dele? Alguém perguntou. E disse e publicou. Eu perguntei para ele o que quando o ponteiro bate lá no extremo de felicidade, o que é que passa pela cabeça dele? Aí ele respondeu o seguinte, compaixão. Naquele momento onde a felicidade é o extremo superior, o que passa nele é compaixão. Que a compaixão é o seguinte, você sentir o sofrimento do outro e ter uma urgência de fazer alguma coisa para que esse sofrimento cesse. Mesmo que você não faça nada, mas só você pensar, essa é a compaixão. Tá? E isso aí começou com o Dalai Lama, esse estudo todo, porque o Dalai Lama, ele fez uma provocação com esse cientista, Richard Davidson, da Universidade de Madison, Wisconsin. Né? Falou assim, vocês estudam tantas coisas da doença, né? Por que vocês não estudam da virtude humana? Né? Estuda o lado positivo. Daí eles começaram a estudar isso. Esse aqui é o resultado desse estudo. Então, aqui está o Mathieu Ricard, né, que é o homem mais feliz do mundo, e o Richard Davidson, que é o cientista que está à frente disso. Eles têm livros muito importantes, né? O Richard Davidson tem um livro muito importante, o último, que chama Traços Alterados, que ele escreveu junto com o Daniel Goleman, que é aquele lá da inteligência emocional, que é um livro muito interessante de ler. Outra pessoa interessante aqui de comentar é esse cidadão aqui, ó. Então é o seguinte, antigamente, quando era garoto, a gente assistia o desenho animado e os desenhos, as figuras, não tinham muita expressão. Isso ganhou mais recentemente. Né? Hoje, quando a gente assiste, aí eu coloquei aqui esse desenho aqui do Wall-E e da Eva, né? Onde o Wall-E tem essas duas canaletinhas aqui, que dá a sensação de
de emoção, e a Eva não tem boca, não tem nariz, mas ela tem aquelas duas luzinhas ali. Se você olhar só as luzinhas ou só as canaletas, você sabe o que eles estão sentindo. E isso é uma ciência desenvolvida por esse cientista que décadas estudou, é a maior sumidade. Hoje, quando tem inteligência artificial detectando a emoção das pessoas quando entram no recinto, essa tecnologia saiu da cabeça de Paul Ekman. Paul Ekman, né? E esse cara um dia recebeu um convite para participar de um painel junto com o Dalai Lama. Ele falou, não vou, porque eu não dou crédito nenhum para esses caras carecas de túnica cor de abóbora. Não vou, eu sou um cientista, eu não sou um homem da ciência. Né? E daí a esposa dele e a filha dele, não, pô, você tem que ir, você é uma celebridade, você não pode recusar uma coisa dessa, vai lá, participa com o Dalai Lama. Daí depois de tanta insistência ele foi para a Europa participar do painel. Antes de se sentar na mesa, ele lá no bastidores, o Dalai Lama segurou a mão dele, conversou com ele 10 minutos que mudaram a vida desse cidadão. Quando ele voltou para casa nos Estados Unidos, a primeira coisa que ele fez foi ir lá no setor de pessoal lá e rasgou o pedido de aposentadoria. Ele já tinha entrado com o pedido de aposentadoria, não devolve, rasgou. Não vou me aposentar. Encontrei um outro projeto na minha vida. Voltou e começou a trabalhar, falou assim, mas eu preciso conversar mais com o Dalai Lama. Preciso conversar mais. Aí entra na agenda onde é que vai se encontrar. Daí foi para lá, se encontrou com o Dalai Lama, 12 horas de conversa ininterrupta com o cara. Daí voltou para casa e estudar. E falou assim, não conversou o suficiente, tem que voltar lá conversar com o Dalai Lama. Aí agendou, passou uma semana inteira grudado no Dalai Lama conversando. Tá? E essas conversas viraram esse livro muito interessante, que são as conversas de Dalai Lama e Paul Ekman. Porque ele imaginou o seguinte, poxa, eu sou um cientista que está medindo uma coisa que tem tudo uma área científica ou espiritual que promove isso, as emoções, eu vou me enfiar nesse negócio e vou estudar. Então ele se renovou com esse contágio da felicidade do Dalai Lama e daí foi tocar um outro projeto. Tá? Então, se a gente analisar aqui as empresas que tem aqui no mundo, a gente sabe que a empresa que está no topo, né, a empresa onde todo mundo quer trabalhar, é Google. Todo mundo, isso no mundo inteiro, as pessoas querem trabalhar no Google. Porque está no top das melhores empresas para trabalhar. Outro estudo interessante é o seguinte, quais são as empresas que mais fazem pela felicidade dos seus empregados? No topo é também Google. Não é? E daí a gente sabe que o Google é uma empresa, né, que a hora que o cara está um pouco, precisa arejar um pouquinho, tá certo? Ele pega o skate dele, ele vai pelo departamento, vai encher a paciência do colega lá do outro canto. Se ele quer meditar um pouquinho, ele se enfia nessa bola aqui, fica lá meditando, dorme um pouquinho. Né? A cafeteria lá come tudo o que quiser, 24 horas por dia de graça, come qualquer coisa. Tudo que você imagina tem lá no Google. Mas isso não é o que faz o empregado do Google feliz. Né? Tem um trabalho super interessante que eu vou estimular vocês a conhecerem, né? Que é o desenvolvido por esse indivíduo aqui chamado Chad Menguitan. Chad Menguitan. Ele é um analista número 105 da Google. Ele é praticamente um fundador. Ele começou junto com o Larry Page, a Google. Tá certo? E com o tempo ele foi desenvolvendo esse trabalho, né, que é o cartão de visita. Ele está aqui dando uma palestra nas Nações Unidas. O cartão de visita dele, o cargo dele é isso aqui, ó, Jolly Good Fellow, which nobody can deny. Esse é o cargo dele. Quer dizer o seguinte, é um cara muito legal que ninguém pode negar. Então, quando ele fez o cartão de visita, ele mandou lá para o setor de pessoal, falou assim, olha, o meu cargo, eu vou sugerir isso aqui, ó, um cara muito legal que ninguém pode negar. Aí o cara do pessoal falou assim, tudo bem, então pode botar isso aí, botou, e ele apresenta como um cara muito legal que ninguém pode negar. E o que ele faz é o seguinte, ele faz um parecido com aquilo que a gente está fazendo aqui, é para as pessoas despertarem dentro de si aquilo que vai tornar a pessoa mais saudável, mais feliz. Né? Então aqui está ele aqui com o Mathieu Ricard, que é o homem mais feliz do mundo, está ele aqui com o Dalai Lama, perdão.
E ele escreveu esse livro aqui, que tem em português, que é o Search Inside Yourself, que é o trabalho que ele faz com todos do Google, hoje ele faz fora do Google também. Todo mundo passa por esse programa chamado Busque Dentro de Você. Busque Dentro de Você. Eu li esse livro, eu fiquei assim, extasiado, né? E uma das coisas que ele ensinou nesse livro, eu vou ensinar para vocês aqui. Quem tiver remoto também vai fazer esse exercício. Chá de Menguitã. Esse exercício poderosíssimo dura 11 segundos para fazer. Por que é 11 segundos? É o tempo da sua inspiração e da expiração. Então você vai colocar a sua respiração mais profunda, né? Agora é o seguinte, a hora que você expirar, você vai mentalizar uma pessoa e vai dizer mentalmente a seguinte frase: que ela seja feliz. Pode ser seu vizinho, seu amigo, seu marido, seu filho. Que ela seja feliz. Olha, eu quando li esse livro, né, eu ia para um supermercado da minha vizinhança e tinha uma caixa que tratava todo mundo mal. Ninguém queria ir para a fila, dela era curta, a outra era longa. Ninguém queria ir para a fila para ser maltratado. Bota o cartão aí, digita a senha, tira o cartão. Não sei. Todo mundo tratado na botina. E eu também, né? Fugia dela. Mas quando eu li esse livro, eu falei assim, não, agora eu vou de propósito na fila dela. De propósito. E enquanto ela estava ali, enquanto eu estava na fila, eu repeti esses 11 segundos muitas vezes. Que ela seja feliz. Que ela seja feliz. Repeti isso muitas vezes. Bom, ela sumiu do supermercado, não sei se foi demitida, mas eu aprendi isso, eu faço com todo mundo. Eu faço isso no aeroporto, na fila do supermercado, no consultório médico, todo lugar eu vou, olho para a pessoa. Que ela seja feliz. E olha, o bem que isso faz não é para outra pessoa, não, é para você. Isso tem uma transformação biológica, hormonal em você. Experimente fazer isso aqui muitas vezes na sua vida. Isso aqui, 11 segundos. Então, isso é a chamada meditação da bondade amorosa, né? Chamado Metta Meditation. É muito conhecido, se a gente entrar na internet, no YouTube, colocar meditação, Loving Kindness Meditation, ou Metta Meditation, ou meditação da bondade amorosa, vocês vão encontrar uma variedade, isso é poderosíssimo, poderosíssimo. Né? Outra coisa interessante, falando nesse aspecto hormonal da felicidade, esse cientista aqui, chamado Paul Zak, da Universidade de Claremont, ele queria fazer esse experimento, mas as autoridades americanas não permitiram que ele fizesse nos Estados Unidos. Ele foi para a Inglaterra e fez lá. Ele foi lá para um casamento na igreja, ele montou um seibe na porta da igreja, todo mundo que chegasse tinha que tirar o sangue. O único que estava perdoado ali era o pastor, o resto todo mundo. Os padrinhos, o noivo, a noiva, todo mundo tinha que tirar sangue. Aí todo mundo foi lá, e cerimônia, abraça, fica emocionado. Na hora de sair, tira sangue de novo. O que ele estava querendo saber é o seguinte: quando você participa de um momento emocionalmente positivo, o que acontece com o hormônio da felicidade? Tá? O que acontece com a ocitocina? Ela aumenta e ele é protetivo para qualquer tipo de doença. É o hormônio da felicidade e melhora a sua imunidade, tá? Melhora tudo na sua vida. Tá? Retarda o seu relógio do envelhecimento. Enfim, a ocitocina ela tem muitas coisas positivas. As mulheres conhecem porque a ocitocina é vendida na farmácia em spray e elas colocam o spray no nariz quando querem amamentar mais. Então, as mães que estão em lactação e não conseguem ter leite o suficiente, o médico prescreve a ocitocina nasal e ela pressiona para lactar mais, para amamentar. Tá? Então, é porque a pessoa mais feliz, ela produz mais leite, né? Isso é um fenômeno biológico natural. Então, as perguntas que a gente faz sobre a felicidade, de uma maneira geral, se resume isso aí. Será que é uma herança genética, as pessoas nascem mais felizes? Será que isso tem a ver com berço de ouro? Algumas pessoas, poxa, como é que o cara vai ser infeliz? Nasceu nesse berço de ouro, né?
Ou é uma sorte grande, ganhando uma loteria, né? Ou é aprendizado. Algumas pessoas aprendem mais com a vida, outras pessoas seguem caindo no mesmo buraco, tropeçando no mesmo lugar, né? Ou algumas escolhas, parece que algumas pessoas escolhem melhor, outras pessoas escolhem mal, ou tem a ver com a espiritualidade, né? Então, essas perguntas todas que a gente vai repassar um pouquinho aqui, né? Os estudos, nesses 30 anos, né, os estudos consolidados que chegaram a essa conclusão de que nós vamos procurar ser mais felizes e por isso é que nós vamos ter mais sucesso, né? Essa consolidação foi feita por esses 3 grandes estudiosos, envolvendo 225 estudos e quase 200 que foram feitos em quase 300 mil pessoas ao redor do mundo, né? E a conclusão que se chega hoje, a ciência da felicidade, é a mesma. Então, se a gente pegar essas revistas que foram publicadas no mundo inteiro, e ler essa revista, nós vamos ver que eles estão falando da mesma coisa, é a mesma conclusão. E é o seguinte, nos Estados Unidos tem 400 universidades que ensinam essa questão da felicidade, né? A UNB parece que tem uma iniciativa dessa aqui, mais recente, mas nos Estados Unidos tem 400 universidades. Se nós nos dividirmos aqui, cada um for para uma universidade, voltado um ano depois para a gente contar o que a gente aprendeu, a gente vai ver que nós aprendemos a mesma coisa sobre essa ciência da felicidade e do bem-estar, né? E tem publicações, inúmeras publicações desses cientistas voltadas para a ciência do bem-estar e da felicidade, né? E muitos deles focaram em coisas específicas. Então, por exemplo, se a gente quer pensar na gratidão, é esse livro aqui do Robert Emmons, da Universidade de Califórnia, Davis. Se a gente quer falar sobre a solidão, a gente vai ler John Cacioppo, da Escola de Medicina de Chicago. Se a gente quer falar sobre perfeccionismo, a gente vai ler esse livro aqui da Escola de Medicina de Harvard, Alice Domar. Você pode ser feliz sem ser perfeita. Se a gente quer estudar sobre o perdão e a influência na felicidade, é na Universidade de Stanford, com esse professor aqui, Fred Luskin. E nós temos nessas universidades centros de excelência que estudam só um tema. Então, por exemplo, se nós queremos nos especializar em gratidão, nós vamos lá para a Universidade de Davis, Califórnia. Se é sobre o perdão, nós vamos para Stanford. Se é sobre o bem maior, nós vamos para a Universidade de Berkeley. Se é sobre o bem-estar, vamos para a Universidade de Pensilvânia. Se é sobre organizações felizes, nós vamos para a Universidade de Michigan. Tá? Então, tem centros de excelência nessa universidade que só estudam aspectos específicos da felicidade. Desculpa aqui, apertando o botão errado. Então, a felicidade, do que a gente sabe hoje, é esse guarda-chuva que tem esse nome de psicologia positiva. É você examinar dentro de si tudo que você tem de positivo e colocar isso a serviço da sua felicidade. Tá? Então, isso tem a ver com autoestima, gratidão, perdão, perdas, resiliências, tudo isso aí está dentro desse grande guarda-chuva do bem-estar, chamado a psicologia positiva. Tá? Agora, em relação ao genético, será que isso é genético? Algumas pessoas nascem mais felizes? Isso tem realmente explicação. 50% da felicidade tem explicação genética. Está aqui no nosso DNA. E outras 50% tem a ver com aquilo que você faz da sua vida. Como é que você segue a sua vida? Que respostas você dá para a sua vida? E essa diferença de genética e criação, a gente pode explicar dessa maneira. Imagine que você tem um ovo de galinha, um ovo que pode se transformar num pintinho, e você coloca algumas semanas na temperatura ambiente. Ele vai virar um ovo podre. Se você pegar esse mesmo material genético e colocar algumas semanas em temperatura de 37,5 graus e girar 3 vezes ao dia, vai virar um pintinho. O mesmo material genético, dependendo da maneira como você lida com ele, ele vira uma coisa ou vira outra. Nós somos assim, né? Então não é porque você tem uma característica genética para ser mais feliz. Depende de como é que você vai tocar a sua vida. Como é que você vai conduzir a sua vida, você pode ser mais feliz ou menos feliz, né? E a pizza da felicidade é assim representada, olha. 50% tem a ver com a genética,
10% são circunstâncias da vida, que eu vou detalhar mais, e 40% é a sua intencionalidade. Né? Qual é a sua intencionalidade? Como é que você conduz a sua vida? E aqui, o que acontece na sua vida. Então, praticamente tudo é sua vida. Tudo é circunstância da vida. É o seu salário, o seu carro novo, o seu casamento, sua carreira, o país que você mora, o governo, se você gosta ou não. Tudo isso é circunstâncias da vida, isso é 10%. Tá? E daí eu vou explicar um pouquinho por que esses 10%, que é praticamente tudo que a gente tem na nossa vida externa, essa fatia é a fatia envenenada da pizza. Por que toda vez que a gente coloca a felicidade em cima desses 10%, nós temos uma grande chance de se frustrar? Então é isso aí, circunstâncias da vida. Se é berço de ouro, sorte grande, tem família, conforto físico, trabalho, comida, viagens, tudo isso aí é os 10%. Tá? Então, quem corre atrás dos 10% parece como o cachorro que corre atrás para morder o pneu do carro. Ele corre. Quando o carro para, ele não sabe o que faz. Então, ele acha que a felicidade dele é morder o pneu do carro. Por isso que ele corre atrás. E quando ele tem a chance de morder o pneu, ele não morde, porque ele descobre que aquilo não é a felicidade dele. E isso é parecido com o que acontece com a gente quando a gente mira nos 10%. Né? Uma coisa que é comum se dizer é o seguinte: olha, dinheiro pode não trazer felicidade diretamente, né? Eu te dou mais dinheiro, você é mais feliz. Dinheiro te dá mais chance de escolhas. Você tem a chance de escolher mais. É isso que te dá felicidade. Então, isso é uma questão que a ciência se debruçou. Né? Será que ter mais chance de escolha te traz felicidade e menos escolha traz infelicidade? Isso é uma questão que a gente vai explorar aqui. Tá certo? Essa professora aqui, ó, Sheena Iyengar, da Universidade de Colômbia, ela é a maior autoridade sobre felicidade e escolha. Ela escreveu um livro chamado A Arte da Escolha, que é muito bonito, de onde eu tirei exatamente esse exemplo, esse estudo. Eles fizeram o seguinte: na entrada de um supermercado, colocaram 16 potes de geleia para provar. Então, quem entrasse tinha 16 potes de geleia para provar. Colocando 16 potes de geleia, 30% experimentaram. E daqueles que experimentaram, 3% compraram a geleia. Aí ela fez o seguinte: agora vamos mudar o experimento. Vamos colocar apenas 6 potes de geleia. Com 6 potes de geleia, 60% que entraram experimentaram e daqueles 30% compraram. Grande diferença. Você coloca muita coisa para escolher, a pessoa não compra. Coloca poucas coisas, a pessoa compra. Então, escolha, né, não está, muita escolha, parece que não está atrelado à felicidade. Né? Então, eu sempre conto aqui uma anedota. Imagine, por exemplo, que meu filho, né, que já tem quase 40 anos, fala assim: puxa, pai, seu carro está muito velho. Eu vou depositar um dinheiro para você trocar seu carro. Aí ele fala assim: olha, botei 30 mil lá na sua conta, você troca o seu carro que está muito velho. Aí eu penso 30 mil, eu vou trocar o carro, parece que eu tenho algumas opções assim, interessantes para trocar o carro com 30 mil. Aí em seguida, enquanto eu estou pensando, ele liga de novo: pai, eu errei no zero, botei 300 mil. Mas tudo bem, troca o carro aí, 300 mil. Agora parece que eu vou ficar muito feliz, porque 300 mil eu tenho muita escolha. Quase todo carro que eu estava, eventualmente pensando, cabe em 300 mil. Tá certo? E daí eu vou ficar infeliz. Porque a hora que eu escolher o carro, começa a minha infelicidade. Puxa, eu devia ter escolhido aquele outro. Não, por que eu escolhi isso aqui? Nossa, eu tinha uma chance só para escolher. Entendeu? Então, isso é como se fosse assim. Imagine que o Nerilson... Imagine que o Nerilson é amigo do Rogério Fazano, o Gero. Né? Então, o Rogério liga para o Nerilson e fala assim: você conhece o Rubem? Lá em Brasília, conheço. Poxa, vem aqui para São Paulo, vem na nossa sede aqui do Fazano, onde nós começamos aqui o restaurante, que eu vou receber vocês aqui, vocês vão jantar aqui por nossa conta. Tá certo? E daí nós dois, o Nerilson me liga, e nós pegamos o avião, vamos para São Paulo só para jantar lá na sede do Fazano, já junto com o Gero, com o Rogério. Tá certo? E é por conta dele. E daí nós começamos aqui: puxa, o que nós vamos escolher? Essa entrada, aquilo, vamos pedir um
um frisante aqui para combinar com a entrada, e a gente está lá escolhendo. Aí chega o nosso prato, eu escolhi uma coisa, ele escolheu outra, eu olho para o prato do Nerilson e falo assim, puxa, Nerilson, eu acho que eu devia ter pedido esse seu prato, posso experimentar? Se ele me deixar experimentar, a minha infelicidade vai piorar muito. Porque eu falei assim, puxa, eu devia ter pedido esse seu prato, eu tinha tanto prato para escolher, uma oportunidade única na minha vida, eu fui escolher esse prato. Entendeu? Agora vamos imaginar que o Gero, né, que nós estamos vivendo momentos diferentes, o Gero liga para o Nerilson e fala assim, Nerilson, olha, nós estamos aqui numa condição especial, aqui no Fazano, porque não pode receber, mas tem um dia que nós vamos estar fechados. Você vem com o Rubens aqui, só vocês dois, tá certo? Só que é o seguinte, vocês não vão escolher o que vocês vão comer, não. O chefe disse que ele vai fazer o melhor para vocês. Não vai ter nem... Daí nós chegamos lá, sentamos, não recebemos cardápio, nada. Por quê? Porque está tudo decidido. Nós vamos ficar conversando um pouquinho das iniciativas aqui do Ministério, as coisas que foram boas, as que ainda vão fazer no futuro, e nós estamos discutindo essas coisas de serviço público. Daí começa a chegar as coisas. Chega a entrada, puxa, que fantástico, porque a minha entrada é igual a dele, porque não fomos nós que decidimos, foi o chefe. Daqui a pouco vem o vinho que ele escolheu, o sommelier escolheu. Está tudo ótimo. Vai ser a melhor jantar da nossa vida, e nós não escolhemos nada. Porque toda vez que a gente tem uma oportunidade na nossa vida e nós escolhemos, nós começamos a ficar infelizes. Isso é que diz a ciência. E essa professora aqui na Universidade de East London, chamada Ilona Bonwell, que ela diz o seguinte, que nós temos esse instinto natural de maximizar a escolha. Então, toda vez que você tem uma escolha, você quer maximizar a escolha. Né? Muitas alternativas geram muitas dúvidas se você está conseguindo maximizar. E como a escolha perfeita não existe, quando você chega no final, tá certo? Você vai ficar arrependido com aquela sua escolha. Tá certo? Isso é uma conclusão. Tudo isso que eu estou falando é os 10%, aquela fatia. Então, tudo isso aí são os venenos daqueles 10% da pizza. A outra coisa que tem a ver com esse veneno, os 10% da pizza, é a explicação, né, que foi estudado aqui por esse professor Barry Schwartz. Que ele investigou essa questão da explicação. Você dá muita explicação para as coisas que você escolhe. Né? Então, o estudo que ele fez foi o seguinte, numa determinada loja, numa papelaria, sei lá o que, quando a pessoa ia lá no caixa para pagar, a moça do caixa fala assim, olha, tem um brinde aqui da loja, está vendo aqueles pôsteres aqui? Aqueles pôsteres, aqueles painéis, você escolhe um, está todo enroladinho. Você escolhe um e leva para casa. Tá certo? Preenche só esse formulário dizendo aqui os seus dados cadastrais e diz qual é o pôster que você escolheu e leva para casa. Então, esse grupo, primeiro grupo foi assim, escolheu e levou para casa. Daí, a segunda etapa do estudo foi o seguinte, as pessoas que chegavam lá falaram, olha, tem lá um pôster, você escolhe um, preenche o formulário aqui do seu cadastro e tem uma pergunta que você vai responder. Por que é que você escolheu o Van Gogh? Você tem que responder, gosto desse artista, tipo, não, quero cachorrinho porque vou levar para o meu filho, vou botar no quarto do meu filho, você vai explicar. O ensaio, o estudo começa uma semana depois. As pessoas ligam para a pessoa e falam, você esteve na nossa loja aqui, ganhou um pôster e tal. A pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, o que você fez com o pôster? Quem teve que responder a pergunta e dar a explicação está infeliz com a escolha. Não pendurou, quer trocar. Botou no lixo, está lá enroladinho. E quem não teve que explicar nada, não quer trocar, está feliz, pendurou na parede, botou no quarto do filho. Então, muita explicação traz a infelicidade. Então, por exemplo, vamos imaginar que você comprou um carro, né, João? E daí seu vizinho chega e fala assim, puxa, João, esse porta-malas é pequeno, você não vai viajar com a família, onde é que vai botar? Não dê explicação, porque na medida que você começa a explicar, a sua escolha começa a te parecer ruim. Não pode dar explicação. Tá? Então, se você vem do shopping, comprou um vestido, daí a sua prima fala assim, puxa, mas que vestido, não tinha outra cor, não. Você tem que falar, olha, não vou te dar explicação. Porque na medida que você começa a explicar, a sua escolha começa a parecer ruim. Então, não pode dar explicação.
A outra coisa interessante sobre aqueles 10%, né, e tudo isso aí eu estou falando dos 10%, porque é onde todo mundo vai e daí é onde todo mundo erra, né? Que é uma historinha aqui, pequena história da felicidade. As primeiras vezes que eu apresentei isso aqui, chamava assim, a pequena história da felicidade. Daí algumas pessoas falaram assim, olha, mas isso não é história de felicidade, é de infelicidade. Eu falei assim, então é de felicidade ou de infelicidade, né? Que eu vou colocar aqui. Então é o seguinte, essa moça aqui está ligando para o marido, e está dizendo isso aqui, olha, eu tive uma conversa fantástica com o meu chefe, e ela não disse o que é não, mas ela ganhou 10% de aumento. Falou assim, não, coloca um champanhe na geladeira que nós vamos comemorar. Então, foi isso que ela falou com o marido. O marido, que é um bom marido, já foi preparar, e daí foi fazer o jantar, e dar banho nas crianças, e botar as crianças todas prontinhas, porque ele quer um jantar com champanhe, com espumante, o que ele quer saber, que notícia é essa aí, tá certo? Só que é o seguinte, depois que ela ligou para o marido, ela passa na baia da colega dela, e a colega dela está conversando com o namorado. Venha me pegar, vamos jantar. Recebi 15% de aumento. Fui a única. Alguns ainda receberam 10%, mas a maioria não recebeu nada. O que aconteceu com os 10% da primeira? Tá certo? Na verdade, o aumento continua 10%, né? Ninguém vai tirar o aumento dela, né? O marido é o mesmo, quando ela chegar em casa o jantar está preparado, os filhos já estão de pijama, banho tomado, assistindo televisão, a mesa está posta, tem vela, tem o champanhe, tem tudo, está esperando. E o que é que ele vai ouvir? Os lamúrias. Esse chefe, é a terceira vez que ele faz isso comigo, ele deve estar com um caso com a moça, não sei o quê, eu trabalho aqui feito uma condenada e tal, não tem... O aumento dela está igualzinho, não mudou nada. A única coisa que mudou é que alguma coisa que aconteceu com outra pessoa, não com ela, com outra pessoa. Né? E essa outra pessoa, como não teve que comparar com ninguém, está feliz da vida, tá certo? E isso acontece porque isso é da natureza humana, né? Por isso é que a gente fica em cima dos 10% da pizza e é veneno, né? Esse é veneno. Isso é uma característica humana que chama essa experiência de depauperação relativa, relative deprivation. Né? Então, eu sou pobre porque você é rico, eu sou feio porque você é bonito, meu carro é velho porque o seu é novo, tá certo? Minha casa é pequena porque a sua é grande. Então, nós estamos sempre nos comparando. Né? Nós estamos sempre nos comparando, é como se estivesse subindo uma escada. A gente, em vez de olhar a escada que nós estamos subindo, nós estamos olhando o outro que está subindo a escada. Estamos sempre nos comparando. E esse sempre nos comparando, nós estamos sempre experimentando essa depauperação relativa. Sempre vamos nos sentir pior do que o outro. Sempre, sempre. Pode ser o mais rico ou pode ser o mais pobre. Né? Eu me lembro que quando Bill Gates foi eleito o homem mais rico do mundo, né, que ele passou o sultão do Brunei, o sultão do Brunei fez uma festa e gastou 18 milhões de dólares na festa de aniversário. Né? Por quê? Porque ele, de repente, ele se viu abaixo da escada e falou assim, não, eu tenho que fazer alguma coisa para mostrar que eu estou acima nessa escada. Né? E eles fazem muito isso. Aliás, todo mundo faz isso muito. Né? E isso, seguramente, é uma receita para a infelicidade. Tá certo? A outra coisa importante para a gente ter em conta é o seguinte, que as coisas boas, elas, na nossa mente, elas escorregam feito teflon. A gente se esquece dessas coisas boas. E as coisas ruins pregam no nosso cérebro, na nossa mente, feito velcro. Tá certo? Então, imagine, por exemplo, uma amiga sua de 20 anos, né? Tá sempre com você, o dia que você ficou doente, ela foi socorrer, o seu carro quebrou, ela emprestou o carro, enfim, todos são 20 anos de amizade, muito ligado, uma amizade muito sincera, muito generosa. Mas aquilo que ela fez contigo no sábado é imperdoável. Toda vez que o nome dessa sua amiga vem na mente, o que é que vem? 20 anos de amizade, né, dedicada? Não, é aquilo que ela fez no sábado. Por quê? Porque na nossa mente é assim, as coisas boas escorregam feito teflon, e as coisas ruins engatam feito velcro. Isso aqui a ciência mostra. Né? Então é o seguinte, esse Paul Rosen, que é especialista nisso, diz o seguinte, um pote cheio de cereja é definitivamente estragado com uma única barata. E um pote cheio de barata não é em nada melhorado com uma única cereja.
Por quê? Porque coisas boas e coisas ruins têm peso diferente na nossa mente. Então, se acontece uma coisa ruim para você, você tem que procurar 3 coisas boas para conseguir superar essas coisas ruins. Porque se for uma coisa boa com uma coisa ruim, a coisa ruim sempre vai prevalecer. Então, quando a gente mira a nossa vida, a nossa felicidade naqueles 10%, nós estamos tentando atingir um alvo móvel. É igual correr atrás do pneu do cachorro, o cachorro correndo atrás do pneu. Agora, por outro lado, nós falamos aqui dos 10%, agora vamos falar dos 40%, que está na nossa mão. É a nossa intencionalidade, é a atitude que você tem com a sua vida. Como é que você explica o que nos acontece? Não é? Dizem que qualquer pontapé no traseiro te remete para frente. Tá? Você tem que pensar que os reveses que você recebe na sua vida é ensinamentos para te impulsionar, para te fortalecer, para jogar para frente. Tá? Olhar o pote, olhar o copo meio cheio. Tá? Como é que nós passamos pelas adversidades, como é que nós lidamos com os sentimentos, ficamos remoendo isso. Então, isso é um mundo de coisa que é a sua resposta à sua vida, ao seu trajeto. 40% está aí a sua felicidade. Esse professor aqui, William James, foi quem fundou a primeira escola de psicologia lá em Harvard, o famosíssimo William James. Ele diz o seguinte: os seres humanos, ao mudar as atitudes internas de suas mentes, podem mudar os aspectos externos de suas vidas. Tá? E tem um escritor, Mark Twain, que tem uma passagem que retrata exatamente isso aí. Tem uma passagem que ele diz o seguinte: o garoto estava relatando, ele falou assim, olha, eu quando tinha 14 anos, eu achava o meu pai um imbecil. Agora que eu tenho 21 anos, eu acho ele um sábio. Como é que esse cara aprendeu isso tudo em 7 anos? O pai dele é aquele mesmo imbecil. Com 14, com 21 anos, o pai é o mesmo imbecil. O que é que mudou? Ele mudou. Ele mudou. Ele mudou, a mente dele mudou, a percepção dele do que está fora de si, das pessoas, das coisas mudou. Então, essa percepção nova é que tornou ele mais feliz. Ele enxergou o mundo melhor. Tá? Isso é William James. Então, é o seguinte, a felicidade, ela está em você fazer mais disso aqui, né? Mais amor, mais fé, fraternidade, generosidade, altruísmo, empatia, compaixão, perdão. Fazer isso mais disso aqui. E fazer menos disso aqui, menos disso aqui. Menos culpa, menos inveja, menos comparações, menos ganância. Agora, essa parte aqui do meio é o seguinte, não é que nós devemos nos livrar disso. Nós temos que transformar essa parte do meio. Que nós temos que ter medo, porque o medo é que nos tornou possível a gente chegar onde nós chegamos. Aquele homem das cavernas que não tinha medo foi comido pelo tigre de dentes de sabre. Né? Adoeceu, foi atropelado por um ônibus na Nossa Senhora de Copacabana. Então, a pessoa tem que ter medo para sobreviver, para chegar. Só que o medo que nós temos, ele é desproporcional diante da realidade da vida moderna. Nós temos muito mais medo do que nós precisamos. Né? Nós temos que ter arrependimento? Sim, porque quem não se arrepende das asneiras que faz, continua repetindo as mesmas asneiras. Mas isso não pode nos corroer, nós não podemos olhar para o passado cheio de arrependimento. Um pouco de arrependimento é importante para você não repetir os erros. Expectativa. Muita expectativa da vida é sempre frustração. Agora, tem que ter expectativa, a gente tem que imaginar, olhar o futuro e falar assim, não, o futuro é melhor que qualquer passado, né? Como diria o Pier Pasolini. Né? Então, essa parte do meio verde tem que ser transformada, a parte azul tem que fazer mais, essa parte de cá fazer menos. Né? E isso aí o que eu resumi nesse livro aqui, faça ou não faça. Faça isso, não faça aquilo e transforme aquilo outro. Que quem colocou, quem fez a inscrição no sorteio, eu deixei o livro para ser sorteado, um livro desse para ser sorteado, faça ou não faça. A outra coisa interessante, é muito importante quando a gente olha aquela pizza da felicidade, é o seguinte, quando nós trabalhamos os 40% da intencionalidade, nós potencializamos os 10%. Então, quando você trabalha a sua intencionalidade, tudo que acontece nos 10%, o emprego, o trabalho, o casamento, o relacionamento, no país que você mora,
tudo fica melhor, porque você mudou a sua atitude. Isso é William James, é a história do rapaz. Né? Então, quando você transforma, quando você trabalha nos 40%, você potencializa os 10%. E a outra coisa muito importante que a ciência está descobrindo cada vez mais é o seguinte: quando você trabalha a sua intencionalidade, você trabalha na genética, na verdade na epigenética. Você permite que seus genes se manifestem a seu favor. Então, quando você não adoece, quando você retarda o seu envelhecimento, melhora a sua imunidade, do ponto de vista epigenético, é isso aí, ó. Você está trabalhando aqui e ele está transformando aqui. Então, isso quer dizer o seguinte, que você consegue atuar basicamente na pizza inteira. Na pizza inteira. Agora, se você ficar olhando apenas os 10% envenenados, aí é que você tem grande chance de ser infeliz. Então, esse receituário de como é que você lida com isso tudo, que eu coloquei aqui nesse livro, que também vai ser sorteado, que são 366 mensagens para você trabalhar isso. Porque a chave da felicidade está em você atuar aqui, potencializar aqui e liberar esse efeito epigenético no seu organismo, né? Para você envelhecer menos, ficar mais saudável, estar mais protegido de qualquer doença. Então, esse livro aqui é um receituário da felicidade com prescrições diárias, né? E eu comecei isso há muitos anos atrás. Primeiro, eu passei 7 anos colocando essas mensagens nesse blog, que é o blog, nessa categoria, é o blog mais lido, que é o Projeto Seja Feliz, né? E daí foi colocando, e hoje ele ainda tá ativo, né? E esse livro é o seguinte, esse livro, ele é recheado de descobertas científicas. Então tem uma página aqui, que é no dia 8 de setembro, que não é uma frase completa, que é a inspiração no trabalho dessa psicóloga chamada Harriet Breaker, que ela diz o seguinte: dependendo da maneira como você diz não, você vai engolir um sim, vai engolir um sim. Então ela diz, não é uma frase completa. Então, alguém fala assim, você pode me emprestar o carro? Não, porque eu vou usar. Tá? Não, mas não é hoje, não é domingo. Pronto, acabou de engolir o sim. Entendeu? Quando você coloca não vírgula, você vai engolir o sim. Não é uma frase completa. Então, ela ensina nesse livro a você dizer não. A você não ser feita de capacho. Né? Então, esse ensinamento se tornou uma página desse livro aí. Né? Assim como esse livro da professora da Escola de Medicina de Harvard, Alice Domar, que eu digo que a perfeição é o objetivo inatingível. Quem achar que vai ser perfeita, tá certo, vai estar sempre insatisfeita, porque é um objetivo inatingível. Tá? Esse aqui, que eu me inspirei nesse professor, né, agradeça na primeira hora do dia, que ele diz o seguinte, imagine uma orquestra sinfônica, todo mundo vai tocar, a primeira coisa que eles fazem, afinar um instrumento em cima de um diapasão. Isso a gente tem que fazer no nosso dia. Acorda de manhã, afina o seu diapasão do seu dia na gratidão. Agradeça por alguma coisa. Então, isso você já começa o seu dia num outro diapasão. Tá? Então, o elevador da felicidade está desligado. É preciso utilizar as escadas um passo de cada vez. Tá? A gente não consegue falar assim, não, eu já entendi, vou fazer uma transformação, amanhã eu quero acordar uma pessoa feliz. Não. Se a gente pegar cada coisinha dessa e começar a transformar, nós vamos nos tornar uma pessoa melhor. Né? E isso é totalmente possível, né? Não só porque nós acreditamos, porque a ciência nos mostra isso. Né? Assuma esse compromisso de ser mais feliz. E porque você pode, e porque você deve. Porque você deve. Não estrague o que já está bom, melhore cada parte da sua vida um pouquinho mais, e não pare nunca. Né? A vida é curta, a gente tem que aproveitar, nessa jornada, aproveitar cada minuto para fazer o melhor que a gente pode. Então, para finalizar, quero contar essa historinha aqui. Ó. Eu estou aqui, isso aqui é lá na savana africana, eu pedi para o motorista parar, porque eu queria tirar uma fotografia abraçando o baobá. Né? Baobá é aquela árvore do Pequeno Príncipe. Né? Então, essa árvore é uma árvore, ela dura milênios, né?
Essa que eu estou abraçando aqui, provavelmente tem uns 150, 200 anos. Mas esse senhor aqui, ó, ele está tocando uma árvore de uns 2.500 anos. Esse é o baobá. Esses meninos estão sentados numa árvore que provavelmente de uns 2.000 anos de idade. E o baobá, quando a gente olha, parece um prédio, né? É um gigante biológico. Um gigante biológico. Quando ele está assim na estrada, né, parece que são os postes da estrada, a delimitação da estrada. E ele, no meio da floresta, ele se destaca de todo o ser vivo. Né? E o baobá, que é esse gigante biológico, ele começa a vida dele nessa pequena bolotinha aqui. Vocês não enxergam, mas essa é a semente do baobá que eu catei nesse dia que eu estava lá na semente, na savana africana. Eu falei, não quero pegar uma semente. Né? Então, nós somos assim também. Nós somos assim também. Tudo que nós precisamos, tudo que o baobá precisa para se tornar nesse gigante biológico, tudo que ele precisa, toda a genética dele está nessa pequena semente aqui, tá certo? E nós somos assim, Tudo que nós precisamos para nos transformarmos numa pessoa melhor, um dia de cada vez, nós já temos dentro de si. Né? Se a gente pegar essas mensagens todas, uma por dia, e começar a trabalhar, tá? Eu tenho certeza que cada um daqui, no próximo dia do servidor, pode vir aqui contar uma outra história. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Eu não sei se tem um período para fazer perguntas. Tem, João. Tá. Então, muito obrigado.